tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aqui, professora Larissa Nani, Direito Administrativo, né? Bom, estávamos vendo na última unidade sobre poderes da administração, certo? Vamos continuar então nesse caminho de poderes. A administração, ela possui poderes para que ela possa administrar a sociedade, né? Nós vimos que a administração, ela possui supremacia, que dá a ela essas prerrogativas, que dá a ela esses poderes. E nós vimos na aula passada alguns desses poderes, na unidade de aprendizado passado, alguns desses poderes. Nós vimos o poder discricionário, vimos o poder vinculado. Então, o que acontece? Eu deixei para agora o poder de polícia, que é o queridinho das bancas de concurso. Poder de polícia, com certeza, quando cai poderes, as bancas costumam cobrar, certo? Então vamos lá para o nosso aprendizado. Eu trouxe aqui alguns conceitos que vocês vão poder verificar aqui. Conceito de poder de polícia é um conceito que é trazido pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional. Aí você vai falar para mim, professora, o que tem a ver o Código Tributário Nacional com direito administrativo? Tudo, né? Porque uma das funções é essa, o poder de tributar. E aí, quando a gente vê fontes, a gente vê que a lei é a fonte primária do direito administrativo. E o que o direito administrativo não possui uma codificação. Ele possui apenas leis esparsas, leis espalhadas. E isso faz a gente nos remeter a algumas dessas leis, como o Código Tributário Nacional. Então, o artigo 78, ele traz um conceito de poder de polícia. E também temos alguns conceitos doutrinários. Vamos acompanhar aqui na tela. Então, o que consiste esse poder de polícia? Certo? Vamos lá. Poder de polícia é o poder do Estado de restringir, limitar e condicionar o exercício de direitos e da propriedade em benefício do interesse público. Volta aqui para mim. Então, o que acontece? O Estado, ele interfere nos bens de um particular. Ele interfere no exercício de direitos de um particular. E quando ele está interferindo no exercício de liberdades, na própria propriedade desses particulares, ele utiliza o poder de polícia. Ele pode restringir, ele pode regular. Um exemplo, o Estado, quando vai em um estabelecimento comercial para fiscalizar, e no caso ele vai lá e fecha aquele estabelecimento, porque não está respeitando as normas de saúde. Aí ele está utilizando o poder de polícia. Entendam, esse restaurante, ele não tem nenhuma ligação com o Estado. Ele é um particular, ele não é um agente público, ele não tem um contrato com a administração pública. Porque se fosse nesse aspecto, poderia estar dentro de um poder disciplinar. Mas não é neste aspecto. O aspecto aqui é particular com o Estado. Sabemos sempre que o Estado está numa relação de verticalidade com os particulares. Por que uma relação de verticalidade? Porque o Estado, ele tem supremacia. Ele, para poder administrar, ele está o quê? Numa condição superior, numa condição acima do particular. Por isso que tem uma relação de verticalidade. Quando nós vimos lá a divisão do direito em direito público e direito privado, é uma das características do direito público, essa verticalidade. Então, aqui no poder de polícia, é claro essas características do Estado, esse poder de ingerência na vida de um particular, certo? Seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Então, aqui nesse conceito, ele trata restringir, limitar, condicionar. Eu fui renovar a minha carteira de habilitação hoje. Eu estou me submetendo a um processo que o Estado me obriga para que eu possa renovar minha carteira de trânsito. Sim, porque senão pessoas inabilitadas para dirigir vão estar lá dirigindo sem habilitação e não pode o quê?
causar uma desordem. O Estado, ele ordena a sociedade. Isso também é dentro de um poder de polícia, esse poder de restringir, esse poder de regular, certo? Qual é aqui a outra parte conceitual? Materializa-se pela concepção de que o Estado pode agir na esfera do particular, restringindo parcela de sua liberdade no exercício dos direitos. Como sabemos, a liberdade é a primeira dimensão de direitos fundamentais. É muito importante para nós a liberdade. Foi a primeira conquista no âmbito de direitos fundamentais. Lembra a divisão lá depois da Revolução Francesa, que ele se inspirou no lema de liberdade, igualdade e fraternidade? Então, a primeira dimensão de direitos fundamentais é a liberdade, mas não quer dizer liberdade sem ordem, sem restrição e sem nenhuma submissão ao Estado. Não, porque nós temos liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de crença, mas o Estado, em alguns aspectos, pelo benefício de toda a coletividade, ele vai restringir parcelas da minha liberdade. E ele pode fazer isso? Sim, dentro da lei, dentro dos poderes que ele tem, que a lei determina, ele pode fazer isso, certo? Essa restrição é em nome do interesse público, sempre em nome da finalidade pública. O Estado, através dos seus agentes públicos, quando ele vai agir, um dos princípios que ele tem que seguir é do interesse público, tá? É da finalidade pública. Por quê? Ele não pode visar o interesse próprio, a sua pessoalidade. Ele visa a impessoalidade. É sempre o interesse público, é sempre a finalidade pública. É administrar de uma maneira em que toda a sociedade seja beneficiada e não apenas um grupo ou uma pessoa determinada. E tem como fundamento a supremacia do interesse público. Gente, presta atenção aqui. O que eu falei para vocês disso aqui? Supremacia do interesse público. É um princípio implícito e é lá do regime jurídico da administração. Junto com a indisponibilidade do interesse público, formam o regime jurídico da administração. Olha a supremacia aparecendo aí. Olha essas prerrogativas do Estado aparecendo aí. Fica latente no poder de polícia essa supremacia. Fica evidente essa supremacia. Então, a gente percebe que todas as nossas aulas estão interligadas e não tem como desligar. O direito administrativo é importante todas as aulas que você está assistindo, porque às vezes a primeira aula vai refletir nessa aula, igual essa aqui, supremacia do interesse público, que foi que a gente estudou, que é um princípio implícito, que é o regime jurídico administrativo, certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe um texto, tá? Que ele fala um pouco mais sobre o poder de polícia, tá? Para você compreender a amplitude do poder de polícia. Vamos dar uma lidinha aqui. Imagine se o direito à liberdade e à propriedade. Deixa eu só apagar aqui, que eu risquei com a canetinha. Imagine se o direito à liberdade e à propriedade e todos os direitos garantidos pelo ordenamento jurídico fossem utilizados como bem do interesse do particular. Se cada um pudesse construir uma casa da altura e da forma que quisesse, ou se cada um pudesse fazer o que bem entendesse da sua liberdade, a sociedade viraria uma desordem, não é mesmo? Então, o poder de polícia não é retirar o direito. Não, o poder de polícia não retira o direito, ele regula o exercício do seu direito. Porque todo mundo vai visar um interesse particular. Então aqui a gente precisa obedecer leis, a gente precisa obedecer normas, a gente precisa obedecer imposições por parte do Estado, sempre baseado na proporcionalidade, na razoabilidade. Não pode ser desproporcional. Certo? Não pode ser umas exigências absurdas por parte do Estado que o particular não consiga cumprir. Só que precisa de normatização para que a sociedade consiga fluir, para que a sociedade consiga se organizar. Quando você vai fazer uma obra, você tem que avisar que você está fazendo uma obra. Em determinados lugares, você não pode construir um prédio de muitos andares,
Principalmente naqueles lugares em que tem aquelas bolhas centrais. Hoje em dia a gente tem uns problemas muito graves em metrópoles urbanas. Por quê? Porque foi um crescimento desordenado. Hoje em dia já tem leis que regulam isso, estatuto da cidade falando que precisa plantar árvore, deixar um certo local para que aquela água escorra. Nós vemos diariamente problemas no Brasil, como problemas de enchente, de inundação, porque há algum tempo não havia uma regulação muito incisiva por parte do Estado. Então, o que o Estado percebe? É melhor regular, ordenar agora para evitar catástrofes no futuro. E mesmo assim ainda acontece. Então, isso não é porque o Estado ele está utilizando uma força arbitrária. Não, essa força é proporcional, essa força é necessária para que a sociedade flua bem, para que a sociedade entre nos conformes. A sua liberdade, ela termina onde começa a liberdade do seu colega. Então o Estado ele está aí para ordenar isso, para que a sociedade consiga fluir bem, consiga conviver em harmonia, certo? Então, o que eu coloquei aqui? Que o poder de polícia não é para retirar direitos, e sim condicionar o exercício dos seus direitos. O poder não proíbe que o cidadão tenha um carro e dirija. Não, o poder de polícia te proíbe, exceto se você tem algum problema que você não consiga estar apto para dirigir e seja um risco. Porém, não é isso. Ele regula como é que você vai poder dirigir, como é que você vai poder ter uma habilitação. Ele regula as normas de trânsito, as velocidades pertinentes em cada rodovia, em cada avenida, as placas de trânsito. Tudo isso é ingerência do poder de polícia. E isso é importante para ordenar a sociedade, certo? Próximo slide. Aqui eu trouxe o conceito do CTN. Gente, é engraçado que às vezes o aluno, ele pega e vai ler sozinho o direito administrativo e não faz a ligação que lei é fonte do direito administrativo. Como o direito administrativo não possui um código, ele busca lá em normas esparsas a sua regulação. E aí, às vezes, ele para e fica pensando, meu Deus, o que tem a ver o CTN? Tudo a ver, como eu disse, além de ser uma fonte, esse poder de atuar na esfera patrimonial também é um poder administrativo, baseado no poder de polícia, né? Então, vamos dar uma lidinha aqui nesse CTN, o que ele fala? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, os costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e os direitos individuais e coletivos. Enorme esse artigo e muitas informações importantes. Primeiro, a administração, ela limita e disciplina um direito. Segundo, ele coloca aqui que sempre em benefício da coletividade. Dá para extrair isso do artigo 78, que a administração pública, ela visa esse interesse da coletividade. Então, é importante a gente extraindo aos poucos os conceitos para poder fixar melhor na nossa cabecinha, tá? Próximo aqui. Aqui tem uma pequena diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. O que mais a gente utiliza no direito administrativo é a polícia administrativa, que é a que eu expliquei, a polícia de fiscalização, a polícia que ela atua sobre bens, direitos ou atividades de um cidadão, ou seja, o exercício regular de uma profissão, o funcionamento de um estabelecimento, a utilização de um veículo automotor, tudo isso é regulado pela polícia administrativa. Você vai lá no Detran retirar a sua licenciamento do veículo. Isso é dentro dessa polícia administrativa. Já em contrapartida, a polícia judiciária, ela atua sobre as pessoas. Olha só, a administrativa, vamos olhar aqui o conceitinho. A administrativa, ela incide, então, sobre bens, direitos e atividades. E a polícia judiciária atua sobre as pessoas. Atenção, a polícia judiciária, ela é privativa dos órgãos lá definidos dentro da Constituição Federal. Por exemplo, uma polícia civil, polícia federal, eles têm essa inserção pela própria Constituição Federal. Por quê? Porque ela vai agir sobre as pessoas. Então é muito mais complicado do que sobre os bens, interesses, principalmente os de cunho patrimonial, certo?
Aqui, a predominância da polícia judiciária é a repressão, mas não quer dizer que ela não atue de forma preventiva, tá? É apenas uma característica maior da medida repressiva. E já a administrativa, a principal dela aqui é a preventiva, mas não quer dizer que ela não atue na repressiva. Um exemplo, um estabelecimento que é fechado, isso é repressiva. Tá? Não é preventiva. Prevenção, fazer campanhas, definir, dar informações para os particulares, tudo isso é uma forma de prevenção, para que se evite. Aqui a ênfase maior é da polícia administrativa dentro do direito administrativo, certo? Qual que é a finalidade, então, do poder de polícia? A finalidade é reprimir, é prevenir, evitar, paralisar, obstar essas atividades nocivas, né? Ou contrárias ao interesse público social. Ele age tanto de forma preventiva como de forma repressiva, respectivamente. Porém, em algumas atuações é mais latente, é mais evidente essa forma preventiva do poder de polícia. Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção aqui. É campeão de cair em concurso isso que eu vou falar agora, que são os atributos do poder de polícia. Esses atributos do poder de polícia, eles geralmente são cobrados na prova, tá? Por quê? Porque tem vários elementos aqui que podem ser confundidos, tá? Então a gente tem que prestar atenção, faz uma anotação, tenta criar o seu mapinha mental para que você consiga fixar esse conteúdo. E eu aconselho, depois que terminar a aula, vocês fazerem uns exercícios, tá? Façam os exercícios, vejam o que estão errando. Se errou muito, refaça os exercícios. Não tenha vergonha de ficar refazendo, porque isso é essencial para fixação de conteúdo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos atributos do poder de polícia. Na tela aqui comigo, discricionariedade. Por que o poder de polícia é discricionário? Quer dizer que a administração pública pode decidir não agir? Não, não é assim. A discricionariedade quer dizer que na sua atuação ela vai decidir como e quando agir. Qual é a melhor forma dela agir? Ela tem essa discricionariedade, ela tem essa liberdade de atuação. Isso não quer dizer que ela não vai agir, não. Isso quer dizer que ela escolhe a melhor forma de agir, como proceder. Então ela tem essa liberdade. O Estado, olha aqui o conceitinho, o Estado tem liberdade para escolher as atividades a serem policiadas, para fazer escolha da sanção aplicável, bem como escolher o melhor momento de agir. Gente, não estou falando aqui que ele escolhe não punir ou não aplicar uma sanção, mas como o grau dessa sanção é sim discricionário, certo? Essa ausência de punição é que não pode, a administração não pode ficar inerte, né? A gente sabe que a administração aqui, ela age de ofício, diferente de um poder judiciário, que em regra ele é inerte, ele espera alguém lá provocar ele para ele poder agir. A administração não, ela age de ofício, ela já começa a agir, ela não precisa de ninguém provocando ela já pode por ela mesma praticar o ato, sem necessário lá ser cutucada por ninguém, certo? Qual é o próximo atributo? Autoexecutoriedade. Aqui a administração pode agir sem a intervenção do Poder Judiciário. Pensa só, todo ato lá de poder de polícia, ato administrativo dentro do poder de polícia, que a administração tem que ir lá, ó, judiciário, você pode me dar um alvará aí para eu agir? Não tem essa necessidade. Por quê? Porque os atos dela são autoexecutórios. Ela pratica e ela bota em prática esse ato. Ela não precisa se socorrer ao Poder Judiciário. Próximo atributo, coercibilidade. Aqui, gente, é uma coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa, ser compelido a fazer alguma coisa. Você gosta de fazer alguma coisa por obrigação? Não, geralmente é chato. Até quando você gosta, quando vira obrigação, não fica legal. Porém, a administração, ela pode entrar na sua esfera de particular e te obrigar a fazer alguma coisa. Por exemplo, você gosta de pagar boleto de PVA, IPTU? Não gosta, mas é obrigado. Às vezes você quer furar o sinal vermelho. Pode? Não pode. Por quê? Porque a administração pública, através de um sinal de trânsito, está te falando que você não pode. Então, o que acontece? Ela atua, ela te obriga. O particular não é obrigado a aceitar,
mas ela tem o quê? Esse poder de gerar uma obrigação na sua vida. Então, você não precisa aceitar para que se torne obrigatório. Simplesmente é obrigatório. Não tem essa bilateralidade. Porque a relação é de verticalidade. Se tivesse uma bilateralidade aqui, se eu pudesse ter escolha, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, aí já estaria numa esfera de particular. Eu aceito aquilo e eu faço aquilo porque eu aceito. Aqui, independente do seu consentimento, eu sou obrigado, certo? Aqui eu trouxe um desenho muito bacana para vocês. Por quê? Primeiro, eu não sei desenhar. Tá? Eu sou péssima, quem é meu aluno presencial sabe que eu desenho uma árvore e as pessoas já ficam perguntando o que é aquilo. Então, assim, eu não tenho esse dom de desenho, né? Eu ainda não descobri meu dom, não canto, não faço muita coisa assim artística, porém um dia eu descubro, né? Aqui eu copiei um policial, dá pra ver que é um policial aqui, né? Por quê? Porque é um policial? Não, porque o desenho quis exprimir o poder de polícia, então ele colocou aqui. Atributos: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Por que coercibilidade está aqui que nem todo ato tem? Porque os atos de gestão, esses atos que não têm um cunho assim muito de império por parte da administração, não vai ter uma coercibilidade ali latente. Então, nem todo ato está presente essa coercibilidade, essa obrigação de cumprimento ou ausência de anuência, certo? Nem todo ato é assim. Até porque, gente, a administração pública também faz contrato. Faz, não é a mesma coisa que um contrato na esfera particular, até porque quando nós vamos fazer um contrato, a gente não precisa de ninguém autorizando que a gente faça um contrato. Você vai lá e faz um contrato de compra e venda, de aluguel. Você faz porque você pode fazer, ninguém te obriga, você não tem que seguir uma lei. Já a administração pública, ela também faz contratos, mas ela precisa seguir uma lei específica para fazer contratos. Então ela nunca vai estar assim numa esfera de igualdade com o particular. Porém, ela também faz contratos e também tem que ter uma bilateralidade. Particular que ela está contratando ali tem que aceitar. Então, não é coercitivo, isso tem uma aceitação. Quando tem aceitação, a necessidade de anuência de alguém, não tem coercibilidade, certo? Limites do poder de polícia. Gente, tem limite? Lógico, não é só o município que tem limite, o poder de polícia também. O que acontece? Aqui, o limite básico é a razoabilidade, a proporcionalidade, tá? Sempre a administração, quando vai agir, tem que estar pautada em condutas proporcionais e razoáveis. Um exemplo, eu vou lá, o agente público, ou vamos falar dentro da esfera do direito administrativo mesmo, um ato ali dentro da esfera do poder hierárquico e do poder disciplinar. Se a administração pública pode suspender o funcionário, ela já vai lá, o empregado público ou o servidor público, ela já vai lá e demite ele? Não, porque não é razoável. Se pode aplicar uma sanção de menor potencial, né? O cara falta ali uma vez, ela já vai lá e demite ele. Não, isso não está razoável, não está proporcional, certo? Lembra que eu falei para vocês que ali tem uma atuação de discricionariedade? Por isso é que tem que ser razoável e proporcional, porque ela tem uma liberdade de agir. Eu vou lá no estabelecimento, acho um fio de cabelo na calçada e fecho o estabelecimento, essa conduta da administração não está sendo razoável nem proporcional. Agora, se tiver vários outros ali problemas, aí tudo bem, mas aquela conduta por si só não está sendo proporcional. Então, aí ela tem que se pautar nessa proporcionalidade no seu agir, certo? Vamos fazer questões? Vamos! Vamos lá. FCC 2015, CNMP. A administração é dotada de poderes administrativos, dentre os quais figuram os poderes. 10 segundos para vocês fazerem isso aí enquanto eu tomo água. Vamos lá. Letra A. Político, vinculado, hierárquico, de polícia. Qual que tá errado aqui? Qual é o estranho no ninho? Vamos circular os estranhos no ninho, que é muito melhor para resolver exercício assim. O estranho no ninho é o poder político.
Ele não faz parte dos poderes da administração pública, certo? Então, a letra A de amor já está errada. Esse amor, ele não é real. É cilada. B, disciplinar, discricionário, regulamentar e poder de polícia. O que vocês acham? É essa mesmo. Sim, letra B, de Brasil. Gente, embora nessa unidade a gente já só tenha falado do poder de polícia, na outra unidade, vocês assistiram agora há pouco, eu falei do poder regulamentar, eu falei do poder discricionário, eu falei do poder vinculado. Então, também são poderes da administração pública, tá? Regulamentar, vinculado, disciplinar e militar. Qual que é o estranho no linho? Militar. Militar, de novo. Disciplinar, discricionário e hierárquico. Disciplinar, político. Questão, ó, baba. Para você que estudou, é baba. Muita gente ia errar, tá? Muita gente ia errar. Ia marcar com certeza poder político. Lembrando, gente, que poderes da administração é diferente de poderes da União do artigo 2º da Constituição Federal. Poderes da União é legislativo, executivo e judiciário. Aqui eu estou falando dos poderes da administração pública. Então vamos lá, conferir no gabarito, letra B, certo. FCC-TRE, a edição de atos normativos de efeitos internos com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados, decorre do poder 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos dá para você lembrar. Por quê? Primeiro, efeitos internos. Tem um efeito interno. Onde que é que a atuação da administração, qual que é o poder que a administração usa internamente para ordenar, para organizar? Isso mesmo, é o poder hierárquico. Por quê? Porque tem uma certa hierarquia, tem que ter uma vinculação aqui. Então, o poder hierárquico é esse poder que até pode editar atos normativos internos, no âmbito interno. Para o quê? Para organizar a atuação desses órgãos, certo? Vamos conferir poder hierárquico. Próxima questão. De acordo com a definição de José dos Santos Carvalho Filho, a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a administração pública a restringir, grifem isso, restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. Qual é o poder da administração que pode atuar na esfera de um particular, que pode restringir, que pode limitar, que pode regular? Isso mesmo, é o poder de império? Não, é o poder de polícia. Por quê? Porque não se restringe as atividades normativas e preventivas, alcançando também a atuação repressiva. Sim, o que eu falei para vocês? Ela até tem uma atuação preventiva até maior, só que não quer dizer que ela não atue de forma repressiva, ela pode atuar repressiva e preventiva, tá? Então aqui a resposta certa é letra B, eu só trouxe letra B. Quando você está resolvendo prova, que dá muito uma letra só, você já começa a querer trocar as letras, não façam isso. Tá? Embora a banca ela utilize homogeneamente lá a distribuição nos gabaritos, mas não façam isso, tá? Até porque eu pego um exercício de cada banca, então às vezes pode ser que seja tudo B. Aí a gente quer ficar trocando os gabaritos, né? Não façam isso. Próxima questão, gente. Considere que uma empresa contratada pela administração pública para a prestação de serviços de limpeza tenha cometido diversos descumprimentos de suas obrigações contratuais. E a ela tenha sido aplicadas pela administração a proibição de participar de licitações. No caso citado, a atuação da administração é expressão do seu poder. Gente, vamos extrair o que a questão está nos trazendo. Não assuste com questões extensas, tá? Vamos o que? Pensar, pegar o que a questão está nos trazendo e tentar elaborar ali um conceito do que é aquele poder que ele está querendo que você chegue à conclusão. Primeiro, ele falou em contrato. Se eu tenho um contrato com a administração, eu já tenho um vínculo com a administração. Se eu tenho um vínculo com a administração, é poder de polícia? Não, é poder
Porque o poder de polícia, ele atua numa esfera particular de uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa ali que não tem vínculo nenhum com a administração. Quando eu falo em vínculo, seja por contrato, seja porque você é um agente da administração, eu estou falando de poder disciplinar. Então aqui, gente, por que é poder disciplinar e não poder hierárquico? Porque poderia ter confundido com a letra B, que é um poder hierárquico? Poderia. Só que ele está falando de o quê? Ele está falando de uma proibição. Essa proibição, minha gente, essa proibição de participar das licitações foi o quê? Foi um benefício? Não, foi uma sanção. O poder hierárquico, ele é um poder que ele coordena, ele é um poder que dirige. Só que o poder que aplica sanção é o poder disciplinar. De disciplina. Então, essa proibição de participar de uma licitação foi uma sanção aplicada a um particular, só que tem um contrato com a administração e por isso ele tem um vínculo com a administração e por isso ele é submetido a esse poder sancionatório nessa esfera, certo? Vamos conferir aqui? Certo, poder disciplinar, que permite aplicar penalidades não apenas aos servidores públicos, mas também às demais pessoas sujeitas às disciplinas administrativas. Um outro exemplo é estudante de escola pública, ele tem um vínculo com a administração pública, porque ele está ali estudando naquela escola pública. Não é de contrato, assim, um contrato comercial, mas é um contrato de educação, ela está prestando aquela educação, então ele está com esse liame com a administração pública, essa ligação, certo? Vamos mais uma questãozinha, só mais uma. Segura firme aí. Um dos poderes decorrentes da relação hierárquica consiste em editar atos normativos. A propósito de tais atos normativos, é correto afirmar que podem excepcionalmente obrigar pessoas estranhas. Gente, se eu não estou submetido à relação de hierarquia, não pode ser submetido a essa ordem disciplinar através da normatização. Não pode. São apenas e tão somente decorrentes da relação hierárquica. Assusta a gente esse tão somente, mas é realmente. Por quê? Porque é apenas aquele que tem a ligação, tem aquele liame de hierarquia com a administração pública que pode ser submetido a essa normatização através. Porque senão vai ser um regulamento geral para todo mundo, ou através de lei, ou até através do poder executivo que tem um poder regulamentar. Mas quando ele está falando de poder hierárquico, gente, é interno. Ele só pode obrigar quem tem aquele vínculo lá com a administração pública. Confunde-se com os regulamentos? Não confunde com os regulamentos, porque os regulamentos sim podem ser impostos a particular. Aqui a gente não está falando disso, aqui a gente está falando de relação de hierarquia. São considerados atos normativos de efeitos externos? Não, efeitos internos. Por quê? Como eu disse, não vai refletir na esfera de um particular. Bom, vamos conferir. Letra B. Gente, esses foram os exercícios sobre poderes, tá? Tem mais exercícios para vocês resolverem, busquem mais exercícios, revisem o material de vocês e até daqui a pouquinho na próxima unidade.